CAD é uma concorrência desleal. O nosso painel no mesmo horário do mock trial, mas muito obrigada. Acho que a sala está bastante cheia e a gente já pode começar. Eu sou a Ana Batia, sócia do Machado Meyer. Eu tenho pele clara, cabelos compridos, estou de camisa branca e uso um colar. Eu agradeço o IBRAC pela oportunidade de moderar o painel sobre um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no ambiente de negócios, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Quando agentes econômicos estão decidindo entrar em uma operação, diversos fatores são levados em consideração. E uma das mais relevantes, certamente, são as autorizações regulatórias. Em quais jurisdições essa operação vai ter que ser notificada? Quanto tempo vai demorar essa análise? Existe algum risco de remédio? Se for remédio, ele provavelmente vai ser comportamental ou vai ser estrutural? E com base nas respostas que a gente passa para as empresas, é claro que eles vão fazer uma matriz de risco para decidir se vale a pena ou não entrar naquele investimento. Nesse contexto, as regras claras sobre os critérios de notificação a serem considerados são muito, muito importantes. E esses critérios proporcionam previsibilidade e segurança. Eles impulsionam o crescimento econômico e, claro, também acabam aumentando o enforcement legal. O que a gente tem visto, no entanto, é um novo fenômeno. Também, de novo, não só no Brasil, no mundo todo, na verdade, dos chamados call-in powers, que são esses poderes que as autoridades antitruste têm para analisar operações que geralmente não seriam submetidas porque elas não atendem os critérios de notificação obrigatória. E para tratar desse assunto, eu tenho aqui ao meu lado 4 palestrantes brilhantes, que estou muito feliz que eles estão aqui hoje, e toparam esse desafio de tratar tanto dos aspectos técnicos quanto práticos dessa questão. Primeiro, o superintendente-geral do CAD, Alexandre Barreto, que está no CAD há 9 anos, começou como presidente do Tribunal do CAD e logo depois disso assumiu como superintendente-geral. Foi responsável por diversas conquistas no CAD e a última da GCR, uma nota que conferiu à autoridade tanto prestígio quanto as 6 melhores autoridades antitruste do mundo. Aqui à minha direita, a Carolina Curi, associada sênior do Cleary Gottlieb, de Londres. A Carolina, ela já foi também Principal Officer, Case Officer na CMA, que é a autoridade antitruste do Reino Unido. E lá, ela era responsável não só pela análise de atos de concentração, mas ela também fazia parte do departamento que monitorava operações e decidia se a CMA exerceria ou não poderes de pedir para analisar essas operações. Aqui à minha esquerda, eu tenho o Haruto Kagami. Ele é sócio do Mori Hamada, primeiro de Tóquio, e hoje em dia ele ajudou a fundar o braço do escritório em Nova York, onde ele está baseado. O Haruto também é muito especializado em operações multi-J, né, operações que precisam ser notificadas em muitos países, e é um NGA da Autoridade Antitruste do Japão. E last but not least, eu tenho o Michael Lawrence, que é Senior Competition Counsel do Google. Ele trabalha nessa empresa da matriz no Silicon Valley já há 10 anos, e ele é responsável por América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia. E trabalhando lá, ele é responsável por defender a empresa, tanto em investigações antitruste, como nas ações judiciais. Então, feitas essas introduções, eu gostaria de começar perguntando para a Carolina se ela tem alguma ideia sobre as possíveis causas do recente número, muito crescente, de exercício de call-in powers.
Olha, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma distinção na Europa entre, regimes de notificação obrigatória com cooling powers e regimes de notificação voluntária com cooling powers. Em regimes de notificação voluntária, como é no Reino Unido, se você não tiver cooling powers, o sistema praticamente não existe, porque as empresas não têm nenhum incentivo de notificar e a autoridade não ia conseguir revisar nada. Então, é muito natural que regimes como o do Reino Unido tenham cooling powers. O que a gente tem visto crescendo na Europa, na verdade, são os regimes de notificação obrigatória, em que são introduzidos cooling powers. E eu vejo mais ou menos 3 principais razões para isso. O primeiro é, existem jurisdições como Suécia, Lituânia, que já têm esses cooling powers há mais de 20 anos. Eles foram introduzidos como parte de uma reforma dos regimes nacionais, em que os critérios de faturamento foram aumentados, mas a autoridade, até mesmo por uma questão do tamanho daquelas economias que são menores, queria ter certeza que eles iam conseguir analisar casos que fossem importantes para o mercado local, mas que não atingissem os critérios de faturamento. O segundo motivo que eu tenho visto, recentemente, está relacionado ao fato de que se identificou em mercados digitais, em mercados dinâmicos, inteligência artificial, life science, que talvez critérios de faturamento não consigam capturar, operações que eventualmente venham a ser problemáticas. Então os calling powers estariam ali para suprir essa lacuna. E aí um terceiro motivo que eu acho que é muito particular da Europa, é uma preocupação de ter calling powers para ter certeza que o famoso artigo 22 do Regulamento Europeu de Atas de Concentração, que eu imagino que vocês conheçam, que a Comissão Europeia estava usando bastante para conseguir revisar operações que não atingiam os critérios de faturamento, mas que desde o julgamento de Illumina Grail em 2024, agora a comissão não pode mais receber esses casos sob o artigo 22, se a autoridade local dos estados membros não tenham jurisdição. A comissão tem usado calling powers das autoridades nacionais para receber esses casos. Então, isso tem também levado ao aumento de calling powers nas autoridades, nacionais. Muito interessante, Carol, obrigada. Now I'm turning to Aruto. Aruto, is there anything you would like to add any other different causes to the growing number of call-in powers? Thank you, Anna. I'm a Japanese lawyer based in New York, and I'm yellow skinned, and I'm bald hair, and wearing glasses. And so, what I observe in the United States, one particular underlying cause is similar to EU. It's so-called the killer acquisition type of concerns. That a certain revenue-based threshold wouldn't catch those smaller acquisitions that are not caught by those revenue thresholds. Um, you know, can turn into antitrust problems, and so this is particularly shown in the Facebook's acquisition of WhatsApp in 2024. It was not caught by the revenue threshold, but then the antitrust authorities became concerned. And in the United States, there is an ongoing litigation right now against Meta, the former Facebook. And we are expecting decisions very soon. But it's one of the examples of especially in the tech sector, where the competition authorities are concerned about those killer acquisition type of acquisitions. Another maybe underlying cause may be directed towards PE funds, especially in the United States, and where there's a strategy called roll up strategies, where you acquire smaller competitors one by one, and those individual acquisitions will not be caught by the revenue thresholds, because those companies are small at the time of the acquisitions. But then if you keep rolling up those small competitors, you end up with the significant market share in the end. So those are not caught by the individual thresholds. And so nowadays in United States, we understand that the HSO form was revised, and there is a significant information and documents that are required at the time of the filing.
And one of those items is the prior acquisition in the overlapping markets. So you are supposed to inform those prior acquisitions of up to 5 years in the overlapping markets so that the authority can take a look and see if those prior acquisitions had any concerns. So I would say those are the two main sort of underlying causes in the United States that's causing this growing number of calling acquisitions, calling powers. Thank you. On those previous acquisitions, would it be correct to say that that you have to inform all the transactions, even if they don't meet the thresholds, right? Right. Interesting. Bom, com essa introdução, agora eu queria passar para uma parte mais prática, para a gente entender também todas as formas, né, de poder de call-in, mas principalmente os casos recentes em que isso tem ocorrido. Então, eu vou passar agora e passar para o Brasil aqui, e lembrar que aqui no Brasil, diferente de muitas outras jurisdições, a gente tem uma previsão expressa na legislação, que é o artigo 88, parágrafo 7º, que faculta ao CAD esse poder de poder analisar operações até 1 ano após a sua conclusão, mesmo que ela não fosse, né, sujeita à notificação obrigatória ao CAD. E como explicaram o Bruno Renzetti e a Carolina Saito num artigo muito interessante sobre o tema, esse dispositivo ele não estava no projeto de lei original. Ele foi adicionado depois com a preocupação de cobrir operações que pudessem gerar potenciais riscos anticoncorrenciais, mas que não atingiam os critérios de faturamento. Né? Depois que a lei entrou em vigor, o primeiro caso público em que esse dispositivo foi usado, na verdade, não foi o CAD pedindo para analisar uma operação. Foram empresas que notificaram uma operação ad cautelam, que não atingiu os critérios de faturamento, por receio do market share, né, que resultante da operação, e por isso pediram para o CAD analisar, e o CAD conheceu da operação e seguiu em frente com a análise. Então, Alexandre, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: de lá para cá, a gente já teve muitos casos, né? Então, como que o CAD tem visto e vem trabalhando nessa evolução da aplicação desse dispositivo? Além disso, um ponto que também acho que seria muito interessante entender é se o CAD entende que isso se aplicaria apenas a operações que não atendem os critérios de faturamento, ou se também poderia se aplicar a outros critérios, né? Como, por exemplo, o critério de concentração econômica. E, por fim, porque muitas dessas investigações são confidenciais, então as únicas partes que têm acesso ao fato de que o CAD está olhando, né, preliminarmente, se vai ou não pedir para as partes notificarem, são eventualmente um denunciante da operação para o CAD, as partes envolvidas e o próprio CAD. Então, acho que seria muito interessante se o senhor puder compartilhar um pouco como que vem sendo realizada aí e aplicado esse dispositivo pelo CAD. Alô, obrigado, Ana. Antes de responder a sua pergunta, não posso deixar de cumprimentar o IBRAC pela realização de mais um congresso. É um espaço, eu comentava isso com o Michael e o Aruto antes do início do painel, o quão rico é esse momento de troca de informações e o quão raro termos uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos de experiência no setor público, Ana, e não conheço nenhuma outra política pública em que haja um espaço tão amplo de debate entre o poder público e o setor privado, discutindo processos de trabalho da administração pública. E essa é uma característica que o sistema traz já desde muito tempo, e o IBRAC tem um papel importantíssimo nessa tarefa. Dessa forma, eu quero cumprimentar e parabenizar toda a diretoria, os membros do IBAC, na pessoa do Ricardo, diretor de concorrência do IBRAC, e ressaltar a importância
de eventos como esse. Por exemplo, discutimos uma questão muito específica nesse painel, e é uma oportunidade que temos de não só ouvir representantes de outras jurisdições para podermos comparar o que nós estamos fazendo aqui no Brasil com outros países, mas também permitir que o CAD, que a administração pública, venha e exponha o seu ponto de vista acerca de um processo de trabalho específico que nos permite, de maneira muito construtiva, ouvir, perceber eventuais críticas, a maneira como a nossa atuação é vista, e isso retroalimenta o próprio sistema, permitindo a melhoria de processos, o que é bem interessante, né? Antes de, novamente, dando um passo atrás, antes de responder concretamente a pergunta, eu acho que é importante contextualizarmos a própria atividade de controle de estruturas no Brasil. Eu lembro uma vez um evento que eu participei sobre o setor portuário. Era um evento organizado pela ANTAC, que é a agência responsável pela regulação do setor portuário. E tinha um aspecto envolvendo competitividade, concorrência, então o CAD foi muitas vezes citado ao longo do painel do evento, que durou todo um dia, e ao final eu fui falar, entrevistado por um jornalista. A primeira pergunta que ele fez foi, ok, todo mundo falou de CAD, mas para que serve o CAD? O que é o CAD? Qual a importância do CAD? Por vezes, perguntas que nos parecem óbvias são necessárias para que tenhamos uma reflexão sobre a nossa atividade. Então, para entender os critérios que o CAD utiliza para solicitar a notificação de um ato de concentração que não atenda aos requisitos da lei, acho que é necessária uma reflexão sobre qual é o objetivo do controle de estruturas, por que se faz controle de estruturas. E esse é um exercício, Ricardo, que nós fazemos diuturnamente na Superintendência Geral, de não entender a nossa atividade como sendo uma atividade em si mesma. Há um objetivo público, por óbvio, e o mais evidente no controle de estruturas é fazer um controle preventivo para evitar a formação de arranjos de mercado que, ao seu final, tenham um player com um poder de mercado tal que possa trazer prejuízos para o consumidor. Em grande síntese, isso. Então, um ato de concentração, e parece básico, mas é importante termos em mente, um ato de concentração não é um processo de trabalho onde será feita uma pesquisa para se entender o mercado. Não, é um ato de registro analisado pelo Estado com uma finalidade bastante específica. E devemos entender a possibilidade de requisição pelo CAD de notificação de atos que não atendam aos critérios de faturamento dentro desse contexto. E já adiantando, dando um pouco o spoiler do que a gente tem debatido na Superintendência, no CAD, acerca desse tema, um indicativo de por que o CAD, essa conclusão do artigo da Carol e do Bruno Resetti, também do Droghetti, de outras autoras, por que o CAD tem utilizado pouco esse instrumento e, na verdade, tem utilizado muito pouco. E deriva desse conservadorismo na nossa visão. Para não tomar muito tempo, Ana, acho que primeiro eu vou dar um panorama geral de como é o processo de trabalho no CAD para aplicação do dispositivo do parágrafo 7º de 88, passando um pouco pela lei e pela resolução 24. Eu acho que no outro momento eu posso voltar com dados concretos para a gente discutir um pouco mais como que foram encarados os 9 casos que eu trouxe aqui para debate. Se a gente vai na Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, artigo 88, parágrafo 7º, vai estar prevista a possibilidade do CAD solicitar, ou melhor, determinar, né, ao mercado a notificação de atos que não atendam os critérios que se enquadrem no disposto no próprio artigo 88. O que já dá uma pista fundamental. Quais são as 3 questões que são verificadas quando da análise se um ato deve ser ou não notificado ao CAD? Primeiro, o mais básico é se é um ato de concentração ou não. Depois, verificar, no caso de operações transnacionais, se tem efeitos no Brasil. E, em terceiro, se atinge os critérios de faturamento. Grande, esmagadora parte dos APACs abertos no âmbito do CAD, os APACs, como todos sabem, são os processos específicos para apurar a possibilidade de gun jumping. Se referem a casos em que, sim, havia o enquadramento nos critérios de faturamento, porém não foi realizada notificação ao CAD. Diria que 95% dos APACs têm essa finalidade. Por vezes, ao final da análise, se verifica que, ok, não se havia
preenchimento dos requisitos de faturamento, o APAC é arquivado. Pois bem, então é fundamental primeiro entender a conceituação do ato de concentração, que é dado no artigo 90 da Lei 2.529. É um rol exaustivo, então ou é um processo dos 4 incisos, ou um processo de fusão, ou um processo de incorporação, ou é um processo de compra pura e simples, ou é, conforme o inciso 4, uma JV, um contrato associativo ou um consórcio. E quando a gente analisa no que está colocado no parágrafo 7º, que está disposto no parágrafo 7º, e fazendo a leitura conjunta com o artigo 90, aí vai a primeira conclusão, que para que seja determinada pelo CAD a notificação de um ato que não preenche os requisitos do artigo 88, basicamente a gente está falando de faturamento. E esse é o entendimento que nós temos no âmbito da superintendência quanto à aplicação do parágrafo 7º do 88. E é necessário que seja assim para que haja uma sinalização clara por parte do CAD do que deve ou do que não deve ser notificado, para que não se crie um elemento de incerteza, de insegurança jurídica com relação à notificação de atos no Brasil. Isso teve uma discussão muito recente, eu vou voltar a esse caso depois, numa APAC recentemente decidida pelo Tribunal do CAD, em que eu acho que houve uma confusão em relação a esses conceitos e vai ser interessante debatê-los aqui. O procedimento para a consecução do que está na lei, Ana, ele é disciplinado na Resolução 24, CAD, que dá passo a passo como que a autarquia procede para implementar a faculdade do parágrafo 7º do 88. E é um procedimento transparente, é um procedimento público. Então, não há casos, já endereçando uma das questões que você levantou, Ana, não há casos de investigações sigilosas que tenham levado à abertura de APACs para aplicação do parágrafo 7º do 88. Resolução 24 disciplina nos artigos 14, 15 e 16 que a superintendência é a responsável para abrir um APAC para exigir a submissão de um ato de concentração não notificado ao CAD, que não preencha os requisitos de faturamento. O artigo 15 disciplina que, após instaurar a APAC, a superintendência pode arquivar o procedimento, se entender que não há critérios de conveniência e oportunidade para se determinar a notificação, ou determinar a notificação, e nesse caso da notificação, o caso é remetido para o tribunal do CAD. Então, a gente permite, dentro do nosso sistema de governança, que tenha a participação de diferentes atores dentro do CAD, de modo a se dar mais legitimidade para esse comando. E, ao final, se for determinada pelo CAD a notificação, as partes devem apresentar no CAD, ao CAD em até 30 dias a notificação em si. Então, Ana, em grande resumo, e depois eu volto aos casos concretos, mas em grande resumo, uma possibilidade, obviamente prevista na lei, mas que sim, o CAD tem utilizado com parcimônia. Para não tomar muito tempo, acho que eu volto depois para explicar um pouco do que está por trás das decisões que foram tomadas. Ótimo. Obrigada, Alexandre. Acho que a gente pode passar, então, para os casos práticos dos outros países e aí depois a gente volta para tratar desses casos aqui no Brasil. Então, vamos discutir aqui os casos na prática, né? E quais são os poderes das outras autoridades para usar esses calling powers. Eu vou começar com o Aruto. Aruto, which were the forms of calling powers that you have seen in the US and other jurisdictions, if you'd like to comment, and also specific cases that in which those powers have been used? Thank you, Anna. So, in United States, I understand that there is a post-consummation challenges based on the Section 7 of the Clayton Act, where the DOJ or FTC can bring in those cases that were not above the threshold of the revenue threshold. And so, for example, I mentioned
Facebook's acquisition of WhatsApp and then Instagram, these were not caught by the revenue-based thresholds. But then DOJ and FTC later brought a case against Meta, former Facebook, and they're undergoing a litigation right now. I understand there's also a more recent case against the KKR, private equity fund. This is another aspect of the underlying cause that I mentioned before. But there was a litigation just started this at the beginning of this year, and FTC alleged that KKR engaged in a gun jumping in many of the transactions in the recent years. And those allegations include missed filing for 2 of the transactions. And there were many other transactions that the US government alleged that the company didn't turn in the documents, like internal documents that were required to be submitted. So this case is also ongoing, but this case represents another sort of example of where the US government is, pursuing a case against the PE fund for their sort of roll-up strategy of acquiring those smaller competitors, but then they didn't report the transactions to FTC at the time. So turning to my home jurisdiction of Japan, Japan is also another country where the authority can go after those prior acquisitions that were not reportable under the revenue-based thresholds. So we have one example in recent years. So this is concerning Google and Fitbit. Fitbit acquisition, it was a sort of a medical information provider, and Google acquired Fitbit. But they didn't report the transactions based on the turnover thresholds because Fitbit didn't go over the thresholds. But there was an ongoing investigation in the EU at the time, and the JFTC sort of exchanged information between the European Commission, and they started the investigation against Google for this transaction. And they required some remedy and resolved the case. But then this is a good example of Japanese government enforcing, merger control rule where the transaction didn't meet the revenue thresholds. Thank you. Thank you for sharing. And Carolina, e na Europa? A Europa também esteve bem movimentada. Você pode comentar um pouquinho? Comissão Europeia, as autoridades nacionais, CMA? Vamos lá. Eu acho que primeiro só explicar um pouquinho como os callings em forma resumida funcionam. Na Europa, tanto no Reino Unido quanto na União Europeia, nos países que já têm calling powers, eles podem ser exercidos tanto antes da operação fechar, quanto depois que a operação fecha. Quando os calling powers são exercidos, na grande parte das jurisdições, ou as partes não podem completar a operação, se ela ainda não completou, ou se ela completou, os negócios têm que ser hold separate, né? Você não pode continuar integrando, o que já causa um impacto significativo, sobretudo quando você não estava esperando isso acontecer. Uma questão que muitas pessoas não sabem e acham que lá na Europa calling powers podem ser exercidos de qualquer forma, isso não é verdade, existem critérios. Então, em todas as jurisdições que têm calling powers, existe um critério qualitativo, que é necessário que existam indícios mínimos de que aquela operação vai trazer um prejuízo para a concorrência, e a evidência que é necessário, o tipo de análise que é feito varia de jurisdição para jurisdição, e em algumas jurisdições, na verdade, na maior parte delas, também existe um critério qualitativo adicional, então alguma forma de faturamento local ou alguma questão de market share. Existe também uma limitação temporal, seria
e razoável que os calling powers pudessem ser exercidos a qualquer tempo e para sempre. Então, em todas as jurisdições existe alguma limitação temporal e ela varia também. Existem alguns que são muito curtos, como no caso da Irlanda, que são 60 dias úteis após a operação fechar, mas existem casos mais longos, como na Suécia, que é até 2 anos depois, do fechamento. Com relação aos casos, assim como eu fiz a distinção antes entre regimes de notificação voluntária e obrigatória, aqui se aplica também. Então, no caso do CMA, eh, o casos que são objeto de calling powers representam quase 50% dos casos que o CMA analisa todo ano. E eles são os mais variados. Eu sempre identifico 3 categorias. Primeiro são casos extremamente locais, então casos pequenos, que envolvem, postos de gasolina, lojas de conveniência, pet shop, que geralmente não atingem os critérios de faturamento. Casos que são globais, mas com um impacto local significativo, como por exemplo casos de satélite, casos de aviação, e casos globais, com mercados globais e com um nexo talvez um tanto questionável. O CMA foi muito criticado durante muito tempo por analisar esses tipos de casos, então, por exemplo, o MetaGIF, em que houve uma proibição no fim, os casos de AI que a gente viu no ano passado, então Microsoft Inflection, Microsoft OpenAI, foram todos objetos de calling pelo CMA. E desde que o novo Labour Government, assumiu no ano passado, isso agora tende a mudar. O governo falou: "Acho que vocês estão exagerando um pouco, vamos tentar analisar casos que sejam mais locais, que tenham um impacto mais óbvio no Reino Unido". Na União Europeia, muito embora tenha essa proliferação de calling powers, o que a gente tem visto, na verdade, é que a maior parte das jurisdições não tem usado esses calling powers com frequência, com uma exceção. A exceção é a Itália. A Itália recebeu os calling powers dela em 2022 e desde então eles tiveram pelo menos 9 casos. E esses 9 casos, alguns deles não são casos locais. Acho que o mais emblemático é o de NVIDIA Run AI. A Run AI era uma startup na área de microprocessadores, mas não era um concorrente direto de NVIDIA. Tinha um faturamento irrisório na Itália, mesmo assim a autoridade italiana chamou para revisar, submeteu o caso sob artigo 22 para a Comissão Europeia. No fim, a Comissão Europeia acabou aprovando. NVIDIA, preocupada, óbvio, com o precedente que isso estava sendo estabelecido, questionou a decisão da comissão de receber sob o artigo 22 para o tribunal, e a gente está esperando essa decisão agora, e vai ser muito interessante ver se a Corte Europeia vai concordar com o que a comissão tem feito de revisar esses casos sob o artigo 22, quando eles são objeto de calling. Então, vamos ver o que a Corte vai decidir. Cenas dos próximos capítulos. Exato, ano que vem eu volto e conto. Bom, vou aproveitar que a gente está nos casos práticos ainda, então voltar para o Alexandre, se você puder comentar os casos aqui no Brasil. Uhum. Ah, como eu havia mencionado, Ana, são poucos casos, né? Na vigência da Lei 2529, em 14 anos da vigência da Lei 2529, apenas em 9 ocasiões o CAD determinou a notificação de atos que não preenchiam os critérios de notificação. E faço a referência aos critérios que eu mencionei antes para ressaltar, mais uma vez, nós temos entendido que a utilização do dispositivo do parágrafo 7º, de determinação de notificações ao CAD, se dá nos casos em que não foram preenchidos os critérios de faturamento. E esses são todos os exemplos que temos aqui. E um mais recente que eu vou mencionar, ele não se adequa a essa situação. Então, a resposta à pergunta, mas o CAD agora vai solicitar qualquer coisa que seja notificado? Não, o CAD não vai solicitar que qualquer coisa seja notificada ao CAD. É importante que tenhamos clareza com relação à nossa atuação. Isso remete também a outros processos de trabalho. A legislação brasileira traz uma gama muito ampla de atos que, em tese, precisam ser notificados ao CAD. Se a gente olha a
aquisição de ativos, por exemplo, é uma conceituação bastante ampla. E aí a necessidade de, em regras próprias, em resoluções próprias, na 33, na 17, a gente dizer o que realmente deve ser notificado ao CAD. E a prática no dia a dia, todos vocês passam por essa experiência, demonstra que vai ter algumas situações em que tem áreas de sombra, dúvidas, deve haver a notificação ou não. E trabalhamos continuamente para trazer clareza em relação a esses critérios, Ana. E, inclusive, em diversas iniciativas em conjunto com o IBRAC para esclarecer questões como aquisição de ativos, por exemplo, casos de não conhecimento. Tivemos recentemente um grupo de trabalho conduzido pelo CAD, que numa parceria, pelo IBRAC, perdão, e que numa parceria com o CAD levou à criação de um FAQ, procurando trazer esclarecimentos quanto ao que deve ou que não deve ser notificado. Um FAQ muito recente, né, que foi muito bom mesmo, porque esse FAQ ele esclareceu vários pontos que eram objeto de discussões aí constantes, né. Fruto, mais um fruto da parceria entre o poder público e o setor privado, Ana. E outras iniciativas, como a revisão da Resolução 33, que está em andamento. O Gustavo vai ficar bravo, mas eu vou dar um spoiler, né? Está bem próximo de concluir o grupo de trabalho da Resolução 33 e deve entrar em consulta pública muito em breve. Na sequência, a gente deve trabalhar numa resolução para esclarecer notificação de aquisição de ativos. Você ia falar alguma coisa? Não? Não, você vai falar: "Continuem contando com o IBRAC Tá, continuaremos, essas discussões". tenho certeza. Mas, enfim, são exemplos todos na linha de que é nossa responsabilidade ter clareza com relação aos critérios que são utilizados pela autarquia em todos os seus processos de trabalho, principalmente na definição de critérios de atos de concentração, de notificação de atos de concentração, né? E por isso, fazendo mais uma vez a remessa do que eu havia falado no início, remissão que eu havia falado no início, por isso o CAD tem sido conservador na aplicação do dispositivo do parágrafo 7º de 88. A lei já traz uma gama tão ampla de atos que devem ser notificados ao CAD. Lembrem-se, a gente faz isso para ter um controle de estruturas para impedir a criação de arranjos que possam prejudicar o consumidor. Então, qual é a necessidade de utilizar o dispositivo do parágrafo 7º? E acho que essa é uma resposta que nos leva a uma conclusão, por que o CAD tem utilizado tão pouco esse instrumento. Como eu disse, foram 9 casos. Se for buscada a base de APAC, são muitos casos, mas todos referentes à análise se houve gun jumping ou não, né? Falando da aplicação do parágrafo 7º, foram 9 casos. O primeiro de 2014 no setor de asfalto, distribuição de asfalto, onde houve a conclusão pela aprovação sem restrições. Pois em 2016, uma nova operação que também levou a aprovação sem restrições no setor de produção de insumos médicos. Em 2018, eu já estava no tribunal nessa época, tivemos o primeiro caso em que foi determinada a notificação e houve a aplicação pelo CAD de alguma restrição. Foi um caso que foi aprovado condicionado à celebração de um ACC. Eu acho que a partir desse caso, a gente verifica um padrão de critérios adotados pelo CAD. Sempre são situações em que se verificou, no caso concreto, uma concentração de mercado grande o suficiente para despertar a preocupação concorrencial, ainda que as empresas não tinham atingido o critério de faturamento. Esse caso curioso, esse de 2018, que foi no mercado de produção de insumos para farmácias de manipulação, houve um remédio, um não comprarás, de 5 anos, e recentemente agora houve um ato de concentração analisado pelo CAD no mesmo mercado com os mesmos players, né? Passado o remédio de 5 anos, o caso foi aprovado na última sessão de julgamento, também condicionado à celebração de um acordo. Depois, em 2019, tivemos mais um caso no setor de transporte de valores, mesma situação, Ana, um mercado em que ele era caracterizado por aquisições sistêmicas por parte dos incumbentes, de pequenos players em determinados estados, o que levava a uma concentração elevada naqueles estados, muito embora a empresa adquirida não preenchesse o critério de faturamento. Então, o CAD determinou que fosse notificada aquela operação
e ela veio a ser aprovada com celebração de um acordo, celebração de um ACC. Depois, em 2020, tivemos, no mesmo mercado de transporte de valores, se não me engano, no estado de Sergipe, também uma notificação nessa linha. 2021, no setor de medicina diagnóstica, que veio a ser aprovado sem restrições, e outros 2 bem mais recentes, envolvendo a Odontoprev e a 123 Milhas e a Max Milhas, onde houve a determinação para notificação, porém os casos foram aprovados sem restrições. E esses 2 são bem curiosos, porque não havia, de fato, uma preocupação com relação à concentração de mercado, mas outras situações que levaram ao CAD receber, no caso ambos do Congresso, um pedido para que fosse analisada a possibilidade de serem analisados esses casos. E mais recentemente, esse muito recente, foi decidido na última sessão de julgamento do CAD, um ato no mercado de produção de abrasivos metálicos. Veio a ser aprovado com a celebração de um acordo. Então, apesar de serem poucos casos, a gente consegue depreender alguns padrões, né? Primeiro, mais importante deles, vou repetir e vou fazer menção ao caso da Gol Azul, que foi objeto de um APAC recentemente julgado pelo tribunal. Em todos esses, repito, foi lido o dispositivo do parágrafo 7º de 88 como enquadramento da questão de faturamento. Tá? É importante dizer isso, porque se não é um ato de concentração, não há que se falar na aplicação do dispositivo, e essa tem sido a interpretação dada. Dos 9 casos onde houve a determinação da notificação, 4 foram aprovados com um acordo e 5 foram aprovados sem restrições. Tirando esses do início da lei e aqueles 2 casos em que houve uma solicitação do Congresso, em todos os casos em que o CAD identificou a necessidade de uma notificação, identificou-se um problema concorrencial de fato que levou à aprovação do caso com restrições. Em todos eles, o CAD aplicou remédios para mitigar o risco concorrencial decorrentes de concentrações elevadas, shares elevados. Então, o padrão é esse ano. O CAD utiliza esse instrumento, essa possibilidade, quando identificados mercados em que há uma concentração relevante e haja uma relevância social, econômica, naquele ato. O APAC Azul Gol, que foi recentemente julgado pelo tribunal, a instrução feita acerca desse AC no âmbito da Superintendência Geral chegou a algumas conclusões bastante interessantes. Primeiro, inicialmente ele foi apresentado ao CAD como um acordo de code share. Em princípio, acordos de code share não são notificáveis, porém nós identificamos, nesse caso concreto, características da operação que não enquadravam como sendo uma operação de code share típica. Um acordo de code share, como todos sabem, se dá quando 2 empresas entram numa colaboração para haver uma complementariedade de linhas, de trechos voados. Exemplo mais típico, com uma empresa brasileira faz um acordo de code share com uma empresa estrangeira que voa para o Brasil e há a distribuição desse voo em destinos nacionais e a mesma coisa na outra ponta, em destinos internacionais. Nesse caso, nós identificamos diversos mercados em que havia de fato sobreposição. Então, se havia de fato sobreposição, não era um code share, na verdade era um processo de coordenação das atividades. Por isso entendeu-se, não é um acordo de code share. A discussão então não era se um code share deve ou não ser notificado. Nesse caso, nós entendemos que se tratava de um contrato associativo para exploração conjunta de algumas linhas. O raciocínio utilizado por nós foi que, enquanto não houvesse o preenchimento do prazo mínimo de 2 anos que é estabelecido para a notificação de contratos associativos, não haveria necessidade da notificação. Porém, atingido esse prazo, automaticamente se impunha a notificação. E essa foi a lógica da decisão. Então, esse caso, na minha opinião,
não se trata de uma notificação feita com base no 88, parágrafo 7º. E, infelizmente, a gente não pôde ter essa discussão com mais profundidade no âmbito do Tribunal do CAD, porque uma eventual contestação por parte das empresas com relação à determinação da notificação acabou não ocorrendo porque as empresas, já é um fato público, desistiram da operação e comunicaram formalmente ao CAD a rescisão do contrato associativo entre elas. Então, em resumo, Ana, as situações em que o CAD determinou a notificação com base no parágrafo 7º foram todos em mercados onde havia uma concentração elevada visando preservar um bem público maior. Obrigada por essa overview de todos esses casos, é muito, muito interessante mesmo. E, bom, a gente não vai deixar o Michael aqui sem falar na mesa. Depois desse panorama geral, eu queria começar com o Michael para a gente tratar do impacto desses calling powers nas empresas. A gente vê que aqui no Brasil há uma postura bem conservadora, né? Talvez isso tenha vindo mais como um susto em outras autoridades, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, em outras jurisdições. Mas eu acho que seria muito bacana ouvir do Michael como ele vê essa história. So, Michael, so in your experience as an in-house counsel of a company that is active all over the world, has contact with many, many antitrust authorities, what is the principal impact of these calling powers to businesses? Could you share? And of course, if you want to comment on anything that we have been discussing before, please feel free. Thank you. Excuse me. Thank you. And thank you to IBRAC for having me. So I thought I'd share my observations based on more than just Google, but 2 decades of working in Silicon Valley. And my observations may not necessarily reflect the views of Google. I certainly understand why competition authorities would exercise call-in powers. There may be times that a traditional merger filing doesn't accurately where a transaction happens that a traditional merger filing would be happening, but there may be times that there may be a transaction where the thresholds wouldn't be triggered, but it could have competitive significance. And I think to answer the question, call-in powers, I believe, are in tension with the transacting party's desire for certainty. That doesn't mean that you shouldn't have call-in powers, but there's a tension, especially if the powers aren't exercised or are exercised in a broad way, an indiscriminate way, a less targeted way. And so I think one impact that from a company's perspective is it creates unpredictability. Companies want to get an acquisition done quickly. It leaves the employees at the company that they're acquiring in suspense as to what's going to happen. So I think some of the levels of the impact are you don't know which transactions may be subject to call-in. You sometimes don't even know which jurisdictions will call them in. There's the case of Italy and other jurisdictions where there isn't a nexus requirement where you can say, oh, I have a lot of sales, I should expect. That would be a jurisdiction where it may be an issue. There's the timing delay. You don't know how long it might take, particularly if you have a closing, you don't know how long. And then, of course, there's the question of what are the remedies. So in short, I would say call-in powers from a company's perspective make deal planning less certain, and they make it more difficult to navigate the merger control. There's something else though, that I think is also worth calling out. Call-in powers also, I think, have an impact on startup exits. And what I mean by a startup exit is it's the process where a startup's founders and investors try to realize their investment by selling their shares or the whole company. And so it's their exit strategy. And Silicon Valley is home to obviously a lot of large high-tech companies, a lot of startups, but also it's home to one of the highest concentrations in the world of venture capital funds. And these are firms that are a primary source of revenue, or I should say capital in the beginning to enable a startup company. And so they need those funds. And so when founders and investors
put their money into the startup. They're asking themselves, how will I exit? How will I get my money back and hopefully earn a profit? And so one exit strategy, of course, that people would know about is the initial public offering, the IPO, where you sell your stock on a publicly traded exchange. But that's not the primary way that most people get their money back. The primary way is through acquisitions. And the statistics bear this out. I looked at Brazil and I've also looked at the US. Certainly in the US, I would say there are about 7 times more acquisitions than IPOs once a company reaches a certain size. Obviously, most companies don't even IPO, they fail. So if they reach a certain size, acquisitions overwhelmingly for Brazil in the US are the main way that people have their exit strategy. And so economists also have looked at this and have said, traditionally, acquisitions should be viewed positively. We want to ensure that firms can better exploit those technologies. And so an acquisition can do it. You can create synergies, you can allow specialization, and importantly, an acquisition can also provide the additional capital to fund further innovation. So I think it raises some important questions. So my second impact is this. If larger companies are uncertain about their ability to close a transaction or close it quickly, could this reduce the pool of bidders in the longer term seeking to acquire companies, as well as result in less money for the founders and investors? I mean, if you think about it, if you were selling your house, you want as many bidders as you can get. The idea being that the more bidders, the more competition, the price will go up for you as the homeowner selling your property. And so similarly, what's the longer term impact of call-in powers if not used in a focused, targeted way? Because then if you don't think you'll realize the money because you just simply have a whole category of bidders who may be staying on the sidelines, will that impact the investment cycle that lead to startups? Now, I'm not making a prediction. I'm really raising it as a question. If call-in powers are used in a very targeted way, I don't see this as an issue. But the more uncertainty introduced into the process from a company's perspective, that creates a question of, should I bid? Is it worth it to me? And also from the founders and investors, should I take that offer from that bigger company? Because I don't know what might happen. Very interesting. Thank you. Yeah, that's a good way of looking into these issues. So, I would just like, eu queria só tratar de mais um tópico aqui com vocês, e aí eu acho que depois a gente queria ter um tempinho, né, para abrir para perguntas. Então, eu já vou passar para a situação que a gente tem hoje, né? Então, assim, parece muito óbvio que a gente vai caminhar para uma situação em que esses poderes vão continuar sendo usados, mesmo no Brasil, se houver algum tipo de reformulação em breve, né, de critérios de notificação ou de resoluções que talvez em algum momento reduzam o número de operações notificáveis, é bem possível que o parágrafo 7º comece a ser usado mais vezes, né? Essa é uma possibilidade. A gente também vê o interesse crescente em operações de plataformas, big techs em geral. Então, olhando para isso dessa forma, eu vou perguntar, já vou deixar aberto para Carol, para o Alexandre, para o Aruto comentarem, se vocês, como vocês têm visto o desenvolvimento desses critérios, assim, o que vocês acham que poderia ser feito para reduzir essas incertezas do ponto de vista dos agentes mesmo, né? Trazendo alguns pontos que o Michael colocou, mas para que a gente não tenha essa incerteza entre os agentes econômicos. Talvez a gente pudesse começar com a Carol? Tá bom. Ana, quando eu mudei para o Reino Unido e eu tive a primeira experiência com um regime de notificação voluntária e que call-in powers são usados frequentemente, eu achei que eu não ia conseguir entender aquilo nunca e ia viver numa incerteza louca. Mas o CMA trabalha de um jeito que eles tentam da melhor forma possível trazer
reduzir essa incerteza e fazer a vida tanto das empresas quanto dos advogados melhor. Então acho que o primeiro ponto que eu vejo isso no CMA e eu acho que é muito importante para jurisdições de notificação obrigatória, é que calling powers têm que ser usados de forma excepcional. Eles não são a regra, eles são a exceção. Então realmente tem que ser usados com parcimônia, porque caso contrário, assim como o Michael estava dizendo, é muito difícil você navegar isso, sobretudo quanto o número de jurisdições com calling powers aumenta. O segundo ponto que eu acho que o CMA tem muito claro, é um teste muito claro de quando essas operações vão ser chamadas. Então, o teste que se usa no Reino Unido é que você precisa de uma chance razoável, e a gente estima que isso é mais ou menos 35%, de que ou o CMA vai ter jurisdição e a operação tem algum problema concorrencial. Então, não é que são chamadas qualquer tipo de operação para revisão. É necessário que haja uma análise prévia de que se vale a pena, de fato, investigar aquilo. Então, acho que esse é um segundo ponto da minha wish list. O terceiro ponto é que eu acho que o CMA faz isso muito bem, e foi interessante você mencionar que um dos casos que no Brasil que houve o uso do parágrafo 7º foi uma notificação ad cautelam. Eu acho que é o recebimento de briefing papers ou um engajamento informal entre a autoridade e as empresas e os advogados. Eu submeto praticamente um briefing paper por semana para o CMA. São briefing papers muito simples, 5 páginas, explicando qual é a operação, por que que não tem problema nenhum, por que que o CMA não deve se interessar com aquilo. E em 1 ou 2 semanas o CMA responde dizendo: "Não tenho mais perguntas", o que significa: "Não quero analisar isso", ou: "Ah, me responde aqui mais 1 ou 2 perguntas para eu ficar confortável com essa operação", ou: "Eu vou querer olhar". Mas esse engajamento é muito importante e diminui a incerteza. Tem muitos contratos que a gente faz hoje em dia que, ao invés de ter uma cláusula de notificação para o CMA como condição precedente, tem ali o briefing paper só. Então ajuda bastante. E o quarto ponto é soft guidance. Uma das coisas que eu mais gosto do CMA é a quantidade de guias que o CMA emite, com exemplos claros, com uma linguagem clara, e eles sempre estão procurando, atualizar esses guias, para refletir o que a autoridade tem fazendo e para endereçar novas questões que vão surgindo conforme o tempo vai passando. Eu acho que esses 4 pontos ajudam bastante a vida de quem tem que lidar com essa incerteza todo dia. É muito interessante ver essa prática, porque é isso, né, já é parte do seu dia a É. dia por causa da forma como o CMA atua, então, eu achei a ideia super interessantes. Eu vou passar para o Haruto. Haruto, would you like to comment, as well on US or other jurisdictions? Yes. So, for example, in Japan, in 2019, and in order to address some of the killer acquisition type of concerns, the JFTC devised the guidelines to introduce transaction value based, kind of threshold. So, unlike Germany or Austria or India, where they, changed the law and changed the threshold itself, JFTC, didn't change the threshold itself, so the revenue-based threshold remains. But the guideline says if the transaction value is more than 400 million Japanese yen, which is about 270 million US dollars or 1.5 million Brazilian real, then and if you have a certain local nexus to Japanese market, then a voluntary filing is recommended. That's what the a guideline says. So this is good in a sense that you have certainty that if the transaction value is below 400 million Japanese yen, then the JFTC probably wouldn't go after those transactions. You are Uh, almost off the Right. But the other half is that, you wouldn't know if the transaction value is above 400 million, Japanese yen. Um, you know, it doesn't mean that you have to file, every transaction. But then, as a practitioner, it's very challenging because,
the uncertainty point that Michael, raised is a very valid one. It's bad for business if you are uncertain whether the calling powers or calling, investigations will be initiated, years after the transaction has closed. So, we have to look at, if there's a, potential substantive issues in those transactions. But then again, the theory of harm that the, competition authorities are going after, evolve and can change. And so it's not just about the horizontal overlap, but nowadays more like a vertical concerns or conglomerate, effects like tying, for example. You have to look at all these issues and evaluate whether the JFTC may come back in the future for those transactions that are above $400, 400 million Japanese yen transaction value. So the JFTC is trying to make it a little bit more clearer to the business world, but still there are some discretion that the parties have whether to voluntarily file those transactions or not. So it's still a challenging world, I think. Alexandre, gostaria de comentar também? Sim, Ana, até fazendo remissão para me dei conta de algumas questões, acho que não ficaram muito bem esclarecidas do que eu havia comentado. Mas em linha com o que a Carol disse, considerando que o Brasil é uma jurisdição onde há um regime de notificação obrigatória, fico feliz em ver que estamos em conformidade com o que a Carol pensa. A aplicação do parágrafo 7º de 88 tem sido utilizada em situações excepcionalíssimas. Tem um recorte que eu vou falar mais tarde na entrevista com o IBRAC dos atos de notificação que foram notificados nos últimos 6 anos. São 3.652 atos de notificação, de concentração. Um recorte da nova lei, não tenho o número exato, mas é algo em torno de 5.000 atos de concentração, 5.000 casos analisados pelo CAD. E em 5.000 casos, apenas 9 foram notificados com base no parágrafo 7º do 88. Então, é excepcionalíssimo. Estatisticamente, é um traço, na verdade. E deve ser assim a atuação do CAD. No regime de notificação obrigatória, deve haver clareza com relação aos critérios de notificação. Então, não há o risco, não tenho medo de as empresas estarem dormindo e serem surpreendidas, acordarem com a notícia de que o CAD determinou uma notificação. Isso é impossível pela utilização de critérios objetivos e pela própria publicidade e a governança do processo de trabalho no âmbito do CAD. Se houver uma conclusão com relação à determinação de uma notificação, a empresa vai ser ouvida, vai ser precedido de um amplo debate no CAD, a empresa pode recorrer ao tribunal do CAD, então não há surpresas dentro desse cenário, dessa possibilidade de aplicação no Brasil. E tampouco ninguém no CAD está dormindo e pensando, puxa vida, eu podia pedir a notificação daquele ato naquele mercado, porque esse mercado é legal. Isso não acontece, né? Como eu disse ao início, um processo de trabalho de uma análise de um ato de concentração não é espaço para discussão de tese acadêmica, nem para solução de curiosidades individuais, de maneira alguma. Um outro ponto que você comentou, né, que é bem interessante, é uma reflexão interessante. Uma revisão dos critérios de faturamento levaria a um aumento da determinação pelo CAD de notificações? Creio que não, né? Uma discussão que já vem de muitos anos. O presidente Gustavo, que nos acompanha, participa desses debates. Se devemos ou não, por meio de uma portaria conjunta do Ministério da Justiça, devemos o governo aumentar os limites de faturamento. Lembro de um estudo feito pelo nosso Departamento de Estudos Econômicos que demonstrou que se houvesse atualização dos critérios apenas pelos índices de inflação, o impacto na análise dos atos de concentração teria sido 0. Explico melhor. Nenhum ato que deixaria de ser notificado ao CAD teria levado a qualquer conclusão que não fosse aprovação sem restrições. Todos seriam casos sumários. O que, de fato, é minha opinião pessoal. Se temos um cenário em que temos 700, esse ano devem ser mais, algo em torno de 750 operações analisadas pelo CAD, 95% delas são aprovadas sem restrições em rito sumário,
o critério está um pouco descalibrado. Assim, devemos rever, e não acho, repito, Ana, que isso levaria a um aumento da utilização do parágrafo 7º. Um último ponto, isso conversando com a equipe me alertaram, os números que eu trouxe se referem a casos que foram abertos para aplicação do dispositivo. Há situações, de fato, em que há discussões internas se devemos levar adiante uma determinação ou não. E como são discussões internas, obviamente não são processos públicos, né? Mas não há, garanto a todos, nenhuma predisposição do CAD em utilizar esse dispositivo em um determinado mercado ou outro. Não, os critérios sempre objetivos, precedidos de um amplo debate. O CAD vai utilizar esse instrumento quando identificados riscos concorrenciais que justifiquem a sua utilização. Ótimo. E essa parte da confidencialidade eu acho que até é muito importante, né, para as empresas, porque nessas investigações, porque afinal de contas é algo que se sai na mídia depois, dá burburinho, movimentação, então é Exato. interessante. O que for publicizado é o que realmente, nos casos em que há convicção da necessidade da notificação e ainda assim assegurado o contraditório, a defesa ou do process of law, enfim, um processo bastante transparente de debate. Sim. E uma última pergunta agora, Michael. Are there any best practices or tips on how to deal with the risks of call-in powers, and to competition authorities on how to make call-in powers more manageable to businesses? What is your advice? Thank you. I would say for companies, the first thing is a change in their mindset. That it used to be that non-reportable meant low risk, and I think that's changing. I think, pardon me, early planning to understand the timetables of different countries to figure out what could happen. Another one is if a deal really matters, you may consider informal outreach so that you can try to get a gauge of whether the authority is interested. And then the last one is begin to even start planning out for what remedies would look like, because you just don't know. For companies, and I hope the General Secretariat is listening. No, I'm just kidding. I would say one thing is for authorities, and this depends on the jurisdiction, a local nexus. I think from a company's perspective, if they know they have considerable sales, even if they're below the threshold, it allows them to predict where they could get called in. But to not have even a nexus, it's kind of like lottery. And that to me is unfair. And I wish countries, jurisdictions would think about that. I'd say a second thing, and I think this is really important, is having a filtering device to figure out when investigations are needed. In CAJE, for example, if I'll say it right, APAC or APAC, I think is a very good idea of a quick look to really figure it out. Companies don't want to, again, get pulled in to a full investigation. Again, that's an opportunity to get an understanding. And then I think the third thing would be great if countries could publish what their priorities are. What is going to make a transaction more likely? Are there certain sectors? Are there certain product areas? As opposed to feeling like it's anything. That may not help Google, but in general, I think it leads to better transparency and removes that level of uncertainty that your company is not engaged in a type of transaction that seems like it would be as high a priority. Very interesting as well. Thank you very much. Bom, a gente tem na verdade, 1 minuto, mas a gente estende um pouquinho. Eu queria abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão e vamos levar o microfone até vocês. Eu não estou enxergando daqui, então. Sem perguntas. Então, fomos bastante claros. Bom, então o Ricardo e o René vão ficar felicíssimos, porque este painel está terminando antes de começar a pegar foguinho aqui no monitor. Estamos de parabéns todos, então eu queria que vocês se juntassem a mim para aplausos para os nossos palestrantes, por favor.